A origem e o processo. Ruth 3,12 diz assim: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Há uma história de um homem na Babilônia Antiga, que ele, por nome Enedim, ele era um alfaiate pobre. Ele comprou um livro que era um mapa para descobrir um tesouro escondido. Ele precisou aprender sobre decifrar enigmas, idiomas, pesquisar geografia e cartografia, ao ponto de se tornar especialista nessas áreas. Logo, ele foi contratado para ser intérprete do rei. Mas ele não parou na busca do seu tesouro. Ele continuou a estudar enigmas, idiomas, geografia e cartografia, ao ponto dele ser convidado para ser o primeiro-ministro desse reinado. No final do livro, você não acredita, não havia tesouro nenhum. Enedim, ele era o tesouro. Eu quero te contar que na jornada não é o tanto que você conquista, mas aquilo que você está se tornando, o seu crescimento pessoal. Nesse capítulo de Ruth, nós estamos analisando ele e descobrimos que havia um processo e Ruth precisava crescer e não atropelar esses processos. Primeiro, origem e a ordem. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Ruth 3:3. Houve um planejamento de Noemi e de Ruth para que ela se tornasse segura, que ela tivesse felicidade, ser feliz e continuar sua vida casando. E há uma grande oportunidade dela casar com esse homem chamado Boaz, um homem rico, um homem próspero, e ele era o seu resgatador. Mas nós conseguimos ver algo muito interessante aqui. Uma coragem de Ruth. Ruth, ela queria mudar sua história e ela teve coragem. Coragem começa com uma batalha no interior. Sheldon Cooper diz o seguinte: todas as batalhas significativas são travadas dentro do ser. A coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de enfrentá-lo. Sua vida se expande na proporção da sua coragem. O medo nos restringe, mas a coragem abre portas. Ruth, ela enfrentou esse desafio. Ela se perfumou, ela se arrumou, ela foi atrás desse homem. Mas nós descobrimos aqui que havia uma ordem. Elas planejaram, mas nem tudo que nós estamos planejando, às vezes pode dar certo. Apesar da coragem, nem todo planejamento que fazemos acontece como pensamos. Boaz não era o primeiro na lista de ser o resgatador de Ruth. Mas aí, desistir? Não. Nesse momento precisamos ser flexíveis, nós precisamos de resiliência e alinhar para o propósito de Deus e a ordem das coisas. E dos pontos importantes que nós precisamos aprender é perseverar. Quantos estão desistindo pelo primeiro desafio que encontram obstáculos? A Bíblia diz em Tiago 1:2-4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês
sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Para você entender uma coisa, perseverar no processo nos ajuda, nos alinha, nos fortalece, nos amadurece. Você se torna melhor quando você persevera. Continue, não desista, só alinhe com a vontade de Deus. Deus, Ele não está sabotando sua segurança, muito menos sua felicidade, mas existe ordem e você precisa seguir elas. Seria bom que todas nossas ações fossem assertivas, mas nem sempre é assim. Mas tenha sabedoria e maturidade e não retroceda, seguindo a ordem, mas também o progresso. 2. A origem e o princípio. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth 3:9. Quando Ruth vai para Eira, para justamente se oferecer como alguém que ele poderia resgatá-la, porque nessa cultura, quando o marido de uma mulher vem a falecer, o parente mais próximo seria o responsável para resgatar e casar e dar continuidade. Mas eu percebo aqui alguma coisa bem interessante. Quando Boaz fica alegre, seria uma boa oportunidade para repetir as práticas dos seus antepassados. Você sabe como surgiu a nação dos Moabitas? Nasceu de uma ação impura. As filhas embriagaram seu próprio pai e tiveram filhos. Nasceu duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Logo percebemos que Ruth carregava essa impureza na sua árvore genealógica. Os Moabitas eram considerados mau exemplo por causa das suas práticas e princípios distorcidos. Como mudar uma realidade de uma cultura onde os princípios são deturpados? E você terá uma conduta que Deus aprova. É viver por princípios, aonde você vai desconstruir hábitos que às vezes nós nem conseguimos identificá-los. Por não conhecer a vontade de Deus e seus propósitos, nosso mundo tem sido distorcido. Nós desprezamos aquilo que Deus tem como valor e nós valorizamos o que é insignificante para Deus. Precisamos viver por princípios. Mais uma vez observamos a integridade desse homem chamado Boaz, aonde o seu sucesso, a sua vida, o homem que tinha muitos bens e a forma que ele se relacionava com as pessoas, o homem exemplar. Sabe por que ele tinha tudo isso? Porque ele vivia por princípios. Princípios trazem crescimento, princípios formam caráter, princípios geram testemunho. Quando Boaz olha aquela jovem, quando ele acorda, ele toma uma atitude muito interessante, porque ele vivia por princípios. Eu falei assim, não, existe alguém que está na minha frente, eu não posso fazer isso. Logo ele fica preocupado, ele fala, volte a dormir, ele não toca naquela jovem, e de manhã ele manda para casa bem cedo, para que ninguém tomasse uma opinião contrária, como se tivesse acontecido alguma coisa. Porque não aconteceu. Eu vejo que ele vivia por princípios e ele se preocupava com o que as pessoas pensavam. Véi, meu irmão, tem hora que a gente fica assim, tô nem aí para o que as pessoas estão pensando. Não, a Bíblia diz, cuidado com o escândalo, cuidado das suas atitudes, enfraquecer ou desviar um fraco na fé. Nós precisamos ter essa preocupação, porque quem vive por princípio sabe que nós somos influência. Você está influenciando. E é interessante que princípio respeita as etapas e o processo. Princípios é fazer aquilo que Deus quer. Não é fingir que você não está vendo. Princípios está envolvido em perdoar, em esquecer, em confessar, em amar, em agir. Quando aprendemos a viver por princípios, então temos nossa mente trazida à vontade de Deus. Temos nosso eu moldado nele. E passamos a entender e viver os fundamentos do reino dos céus.
Terceiro, a origem e o esperar. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Ruth 3:18. Para entrarmos em um novo nível, precisamos passar pelos testes. Nós experimentamos muitos testes na nossa vida. E você sabe o que serve esses testes? Testes, eles revelam o que está dentro do nosso coração. E eles revelam duas coisas principais. Primeiro, testes são aqueles que revelam o que nós precisamos ser mudados. Ou aqueles que provam o que Deus já fez em nós, aqueles que nós fomos aprovados. Ruth precisava ser testada para entrar na nova fase da sua vida. Ela precisava, sabe o quê? Esperar. Elimeleque errou em não esperar. Ruth não poderia cometer os mesmos erros. Você já percebeu que essa geração ela é do fast food? Tudo muito rápido. Não tem paciência. Existem momentos que você precisa entender que tem processo e que você precisa esperar. Não podemos atropelar as coisas, mas com Deus precisamos aprender a esperar, a perseverar e a destruir a ansiedade. Isaías 41:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eu quero te dizer que você precisa descansar. Para descansar em Deus, precisamos confiar nele. Quando aprendemos a descansar, nós somos aperfeiçoados. E descansar está ligado em esperar. Descansar está ligado em confiar. Para descansar na vida, nós precisamos descansar em Deus. Boaz era o resgatador de Ruth, mas também nós vemos que ele é uma figura de Cristo e Jesus é o nosso resgatador. E olha o que Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quando você confia no Senhor, você fica tranquilo, você descansa e entende que precisa passar por esse processo. Depois que Ruth voltou para casa e descansou, sua vida foi transformada. Foi levada para um novo nível de maturidade. A imagem de uma jovem que era estrangeira foi removida e você vai ver o final dessa história. Agora aprenda uma coisa. Existem momentos que você precisa somente esperar. Quando esperamos em Deus, os nossos propósitos são ressignificados. Não precisa manipular. Não atropele os princípios. Não atropele o processo. Que Deus te abençoe.